Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da Cássia Cavalcante, cujo nome é Viva em Paz e Ofereça Perdão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi a irmã Cássia Cavalcante, não eu quem escrevi, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional para que a gente possa entender a importância de oferecer perdão. Amém? Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que possamos praticar essa tão importante coisa que é a de oferecer perdão. Nós falamos muito de perdão, mas na hora que necessitamos liberar perdão, nós temos dificuldade. Então que o Senhor possa nos ajudar a entender isso e que o Senhor esteja conosco para que nós tenhamos coragem de colocar isso em prática. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? Olha só, nosso texto é ultra, mega, super conhecido da maioria de nós, né? Que é a parábola do filho pródigo. E eu gostaria que os irmãos, assim, não falassem assim, ai, de novo, puxa vida, já ouvi isso. Não, irmãos. Lembra que a palavra do Senhor, ela é sempre inédita. Ela sempre tem algo a nos ensinar. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se mostra diferente, de acordo com o que nós estamos passando, de acordo com aquilo que nós precisamos entender. Então, apesar de muitos de nós falar assim, mas essa passagem já está tão batida, né? Lembrem que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela é para salvação, ou ela é para perdição, tá bom? Então diz assim, olha, vive em paz e ofereça perdão. O nosso texto bíblico está em Lucas 15, versículos 11 ao 24, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha, irmãos, o versículo-chave é o 24, a primeira parte do versículo 24, que diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Em muitas histórias dos personagens bíblicos, a gente vai vendo que
que muitos deles têm dificuldade de perdão, assim como nós temos também, né, irmãos? A gente rodeia, faz coisas para que a pessoa entenda que a gente está arrependido, mas falar, pedir realmente perdão, a gente tem dificuldade, né? Parece que aquilo que aconteceu com os personagens continua acontecendo conosco, né? Nada mudou. A essência do homem é a mesma. Nós somos arrogantes, nós somos de dura cerviz, temos dificuldade de pedir perdão. A gente também tem dificuldade em procurar ficar de bem com o outro, em se reconciliar, em perdoar as mágoas, falar, poxa, deixa isso pra lá, vamos relevar. A gente tem essa dificuldade. E o que é que Jesus ensina pra gente? Ele ensina que a gente tem que amar e perdoar as pessoas. Para quê? Para que a gente possa conviver em paz, em família, na comunidade, enfim, na igreja, na sociedade. Então nós temos que nos reconciliarmos, né? Nós temos que relevar, nós temos que realmente perdoar. Não adianta a gente falar assim, perdoo, mas não esqueço. Não pode ser assim, né, irmãos? Quando a gente libera perdão, ele tem que ser um perdão cabal. O mesmo perdão que Jesus dispensou a nós. Porque a gente também não merecia, né? Às vezes a gente fala assim, eu acho absurdo eu perdoar tal pessoa, ela não merece. Mas nós temos que lembrar que a gente também não merecia perdão. E o Senhor, segundo a sua misericórdia, nos perdoou. E Ele nos orienta a fazermos a mesma coisa. Que nós possamos perdoar os nossos irmãos. Bem, então a gente tem percebido que a gente tem dificuldade para liberar perdão. Porque parece que a vingança tem um sabor de vitória, né, na nossa sociedade. É mais legal a gente se vingar do que perdoar. Tudo que a gente vê, novela, jornal, coisas que nós lemos, toda a mídia enfoca o quê? Através de histórias de verdade ou então de histórias fictícias, esse sentimento de que a vingança é melhor, né? E isso dá uma grande audiência. Quando a gente vê o bandido se dar mal, a gente vibra, né? A gente exulta. Nossa, mereceu. Olha só, né? Nós que somos cristãos, muitas vezes nos surpreendemos a nós mesmos, torcendo para que o bandido se dê mal, né? Quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está vendo uma novela, quando a gente está vendo um programa, a gente quer que aquele que não agiu direito se dê mal. Mas o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, versículo 19, né? Fala assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a palavra fala que a gente nunca tem que se vingar, nunca. E, nossa, como é difícil, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê uma coisa acontecer e fala, não é possível que essa pessoa ficara sem castigo. E nós mesmos, muitos de nós, até levados pelo nosso temperamento, se pudermos, devolvemos o troco na mesma moeda, né? E não é assim que Jesus Cristo nos ensina. A gente pode refletir sobre vários exemplos na Bíblia. Mas hoje, obviamente, de acordo com a nossa leitura, né? Nós vamos falar sobre o filho pródigo, né? Aquele filho que se arrependeu e voltou. Ele saiu de casa, deixou o pai super decepcionado, super infeliz, né? Virou as costas, né? Era como se ele dissesse assim, você tá demorando para morrer. Me dá a minha parte aí que eu vou administrar melhor do que você administra. Mas o pai, ele não desistiu do seu filho. Ele nunca desistiu do seu filho. Tanto é que quando ele vinha longe, o pai o viu. Porque no fundo, ele sempre esperou que o filho voltasse. E é assim, né? Nós, da nossa parte, também não podemos desistir dos nossos filhos. Mesmo que eles nos deem muita decepção, muita tristeza.
E esse da história que a gente acabou de ler não desistiu do seu filho que partiu, não. Ele estava ali sempre esperando, diariamente esperando. Nessa parábola que a gente leu, a atitude do filho perdido foi de arrependimento e de humildade. Ele retornou de forma humilde. Quando ele estava lá, cuidando de porcos, imagina um judeu cuidando de porcos, que coisa terrível. E aquela fome, ele não podia nem comer as alfarrobas que os porcos comiam, porque não sobrava nada para ele, né? Então, quando ele caiu em si, que ele pensou naquilo que ele fez, certamente, né? A Bíblia não narra detalhes, mas eu imagino que ele pensou, puxa vida, olha o que eu fiz com meu pai, olha, eu tô aqui nessa situação, então eu não mereço nem mais ser filho do meu pai, eu mereço ser empregado do meu pai, porque realmente os empregados são melhor tratados do que eu tenho sido aqui. Então ele humildemente retornou e pediu perdão ao pai, né? Isso quer dizer o quê? Isso nos remete ao fato de que o Senhor Deus também quer nos perdoar de tudo aquilo que a gente faz errado. E, logicamente, Ele espera que nós nos conscientizemos dos nossos erros e também que nós possamos pedir perdão e exercer o perdão em relação às outras pessoas. Porque só o perdão vai trazer paz para o outro e para o nosso viver. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Só o perdão poderá trazer paz ao nosso viver. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa, meu abraço fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, olha só, parece um laço. Quero lembrá-los também, como está em Isaías 40:31. Lembra? Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas e, lógico, viverão em paz e oferecerão perdão. Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.